E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou te falar 3 pontos que tu precisa ter muito cuidado em todos os contratos da tua agência de marketing digital. Todos os pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo são pela minha própria percepção em relação a problemas que os meus clientes já enfrentaram por não terem observado esses pontos nos contratos deles. Então eu vou te passar aqui nesse vídeo já o que é importante tu cuidar. E lá na frente, no dia em que tu precisar utilizar um desses teus contratos, tu vai lembrar de mim e tu vai ficar agradecido por ter seguido essas dicas aqui que eu vou passar hoje no vídeo. O meu nome é Lucas Uster, eu sou advogado de negócios digitais. Então vamos lá. O primeiro ponto parece extremamente básico, né? Parece que todo mundo sabe disso, todo mundo, pelo menos todo mundo que tem prática, que lida diariamente com contratos, sabe disso. Só que as pessoas acabam não cuidando, que é colocar 2 testemunhas assinando os teus contratos. E tanto faz se o teu contrato vai ser assinado de forma física, se tu vai pegar realmente o papel, assinar o contrato, ou se tu vai assinar o contrato de forma eletrônica, não importa. Mas tenha 2 testemunhas assinando esse contrato também. E por que isso? Não é simplesmente por um costume. Bem pelo contrário, no momento em que a gente coloca 2 testemunhas assinando um contrato, a gente está transformando esse contrato num título executivo extrajudicial. Mas não se apega muito ao nome aqui, esse nome não interessa. O que importa é que tu saiba que no momento em que o teu contrato tem 2 testemunhas assinando, se algum dia lá na frente tu vier a ter algum problema em relação ao cumprimento desse contrato, e tu vai precisar fazer ele valer na justiça, sabe o que tu faz? Tu entra direto com uma ação para já cobrar aquele valor ou para cobrar aquela obrigação que não foi cumprida. Eu não sei se tu já passou por algum processo judicial, se tu já teve essa experiência, só que normalmente a gente tem que entrar com uma ação judicial, a gente demora alguns anos só para ter uma sentença, e aí a sentença vai dizer o que a outra parte foi condenada a fazer. E aí depois dessa sentença, tu acha que acabou o processo? Não, não acabou. Aí tu tem que executar essa sentença. E quando tu tem um contrato assinado por 2 testemunhas, tu pula toda essa fase inicial e tu entra direto com a execução. Então é muito mais rápido, tu ganha tempo, tu ganha mais previsibilidade também. Então sempre coloca 2 testemunhas assinando esses teus contratos, beleza? Vamos para o segundo ponto agora. Em todos os contratos da tua agência, é importante que tu tenha multas que sejam condizentes com a realidade do prejuízo que tu pode sofrer caso alguns desses contratos venha a ser descumprido por alguém, por um prestador de serviços, por um parceiro, pelo teu próprio expert de repente. Tu pode sofrer um grande prejuízo caso alguém descumpra um dos teus contratos. E aí o que é importante tu fazer então? É importante que os teus contratos tenham multas que realmente sejam de um valor que vai valer a pena tu executar essa multa caso tu precise, que realmente seja uma multa que vai, de certa forma, reparar pelo menos um pedaço desse prejuízo que tu sofreu. Não é justo que tu sofra um prejuízo e aí tu vai executar uma multa do contrato, a multa é um valor extremamente baixo, insignificante perto do dano que tu teve. Não é justo isso. E poucas empresas cuidam isso. Então o que eu te aconselho a fazer? Coloca multas mais altas. É super comum nos contratos empresariais a gente ter multas de 6 dígitos, dependendo do caso, até multas de 7 dígitos. Claro que é sempre importante também que tu tenha um acompanhamento jurídico para que o advogado também faça com que essa multa não seja considerada uma multa abusiva, mas é plenamente possível cobrar, executar e colocar nos contratos multas de valores altos, porque a multa, de certa forma, ela vai ser uma indenização mínima pelos prejuízos que tu sofreu ou que a tua empresa sofreu. E por fim, mas não menos importante, tem um outro ponto, um terceiro ponto, que eu vejo poucas agências cuidando, mas que na hora de executar o contrato isso faz bastante diferença, que é o foro do contrato. O que é o foro? O foro é o local onde tu vai ajuizar uma ação caso tu precise. E é muito comum a gente colocar foros que não são convenientes para a gente na hora de ajuizar a ação. E se tu tiver uma audiência para ir,
se a audiência for presencial, claro, tudo isso dificulta. Então, o que eu te aconselho? Coloca um foro de um local que seja conveniente para ti, caso algum dia venha a existir um processo. Claro que a outra parte, a outra pessoa, a outra empresa que vai assinar esse contrato, ela também pode querer que o foro seja o foro mais conveniente para ela. Mas aí tudo isso são questões de negociação. Cada um cedendo alguma coisa e exigindo outra, pode ser que tu chegue então a conseguir colocar o teu foro nesse contrato. E claro também que um advogado ajudando a negociar esses contratos, isso também faz diferença para que tu consiga o máximo de benefícios em prol da tua agência. Eu quis fazer esse vídeo trazendo pontos mais básicos, que são pontos que normalmente passam batidos nos contratos. Por quê? Porque são pontos que só vão fazer falta lá na frente. É raro alguém pensar num ponto desses enquanto a gente está celebrando um contrato achando que a outra pessoa vai cumprir, que vai dar tudo certo, e tomara que dê. Só que lá na frente, se algum dia tu for realmente utilizar esse contrato, porque a gente faz o contrato pensando que não quer utilizar, né? Mas algum dia ele pode vir a ser útil. Aí tu vai sentir falta desses pontos. Então já alinha isso com o teu jurídico, já faz com que os teus contratos tenham já esses pontos aí alinhados, para lá na frente o contrato ser usado a teu favor no máximo grau que for possível. Comenta aqui embaixo se existe mais algum ponto também que tu considera importante e que tu não vê as agências usando esses pontos nos contratos. Até mais!